Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos iniciar neste momento o estudo da nossa lição de número 7, a lição chamada O Criador. Nós, a partir desse momento, na lição 7 e na que virá também, a lição de número 8, vamos continuar um estudo que vinha seguindo-se desde a lição anterior, que falava a respeito dos embates entre a ciência e a teologia. Eu quero começar recapitulando aquilo que vimos em lições passadas, que esse suposto, pretenso embate entre o que é teologia e o que é a ciência, e que a teologia é totalmente desconectada da ciência, é um embate, um debate, uma ideia falsificada. Para usar uma linguagem bastante em voga nos nossos dias, uma verdadeira fake news, por mais paradoxal que seja assim dizer, mas é uma mentira de fato. Não existe uma dissociação, uma briga, um desentendimento entre a teologia e a ciência. Se lembrarmos que todas as vezes que a ciência é conclusiva em suas investigações, ela forçosamente concorda com as Escrituras. Onde existem os embates, onde existem as discussões, é nos pontos em que a ciência ainda não avançou o suficiente para poder definir. Assim sendo, é bastante interessante que nós possamos dizer isto, que ao tratarmos a respeito de ciência e teologia, a Bíblia Sagrada contém, a Bíblia Sagrada, mais que conter, vamos usar a palavra correta, a Bíblia Sagrada é a verdade, ela não a contém simplesmente. A forma correta é dizer que ela é a verdade. E esta verdade, muitas vezes, não pode ser atingida, alcançada pela ciência. Não apenas porque o desenvolvimento científico não é pleno, embora ele seja muito, ele não é pleno, mas também porque nós estamos tratando dentro das Escrituras de algumas coisas reveladas e que estão para além dos limites epistemológicos, isto é, os limites que definem aquilo que a ciência é. Então, conforme nós já vimos, a ciência tem objetos para estudar e esses objetos devem poder ser por elas tocados, manuseados, e isso limita bastante aquilo que a ciência pode de fato dizer. Os irmãos devem observar, por exemplo, que todas as vezes que nós assistimos aos documentários sobre o cosmos, o universo, sempre passamos a fazer essa viagem sideral a partir do nosso pequenino planeta, o nosso sistema solar, a nossa galáxia. Mas quando extrapolamos os limites imediatos da nossa galáxia, já passa-se então, ainda que nos documentários haja as imagens a respeito e as ilustrações, tudo ali passa a ser meramente uma conjectura, uma suposição. Ainda que os telescópios mais modernos e avançados do mundo possam levar os nossos olhos, as nossas visões para além de onde os nossos corpos físicos podem ir, não é seguro 100% todas as afirmações feitas a respeito do nosso cosmos. Ora, se o homem não tem condições de explorar plenamente o mundo em que ele vive, que se dirá daquilo que está para além do mundo ou para além do tempo histórico em que o homem está. Diante disso, é preciso reconhecer, não que todos os cientistas vão ficar felizes com essa afirmação, mas é preciso reconhecer que há limites para o labor científico. Eu procuro sempre explicar isso dizendo que onde a ciência acaba, começa o que se chama a teologia. Mas não quer dizer que nós passamos a nos utilizar da teologia apenas enquanto a ciência não avança. Não é isso que quer dizer. Não quer dizer que quando a razão científica acaba, aí nós estamos licenciados a apelar
para os aspectos e as doutrinas de fé. Não. Quer dizer unicamente que a teologia nos leva para além dos limites físicos em que nós habitamos, ressaltando mais uma vez que nem mesmo os limites físicos de onde habitamos já foram plenamente conhecidos pela ciência. Então nós precisamos reconhecer que a ciência é mesmo bastante limitada em seu escopo, naquilo que estuda, até onde ela pode ir. A lição de hoje trata a respeito do Criador, do nosso Deus e Senhor. E no nosso livro nós somos inicialmente apresentados a uma frase que é do Credo Niceno e que diz: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esta frase é o corolário, isto é, a representação máxima de tudo aquilo que nós defendemos à luz das Sagradas Escrituras. Deus é a fonte de tudo o que existe, Deus criou em liberdade, Deus criou com um propósito, todas as criaturas são dependentes de Deus, a criação caiu sob a maldição do pecado, Deus proveu os meios redentores para uma criação renovada, libertada dos efeitos do pecado. Isso é em que cremos, e isso era em que criam os países, as nações, as pessoas tocadas pelo cristianismo, até os períodos que se encontram ali nos séculos XVI, XVII, dali para frente a apostasia começa a se colocar de maneira muito forte em vários círculos, até culminarmos com a verdadeira balbúrdia espiritual em que vive o mundo nesse século XXI. Mas quando falamos a respeito dessa cosmovisão, desse entendimento à luz das Escrituras, essa cosmovisão cristã, devemos nos lembrar que isso era a base de todo o desenvolvimento científico dos séculos anteriores ao assim chamado iluminismo. Quer dizer que toda a pesquisa feita, toda a ciência produzida, toda a investigação realizada nos períodos anteriores ao iluminismo, especialmente no contexto das sociedades judaico-cristãs ocidentais, uma palavrinha que ajuda a definir muita coisa, era baseado no que a Bíblia diz. Mas veio o iluminismo, como eu já disse aos meus irmãos, não custa relembrar. Por que este período histórico é chamado de iluminismo? Porque ele pretensamente dispersou, acabou com as trevas que havia antes dele. Estas trevas são especialmente relacionadas com o período chamado de Idade Média. Acontece que chamar a Idade Média de um período de trevas significa dizer que estas trevas eram provocadas exatamente porque o período da Idade Média era dominado pela cosmovisão cristã. Logo, chamar a Idade Média de Idade das Trevas é dizer que enxergar o mundo à luz das Escrituras significa lançar-se em escuridão e que a razão pura, a razão prática, a crítica de razão que o iluminismo apresenta é que ilumina de fato, esclarece as coisas que estavam obscuras por causa da fé e da religiosidade. Então temos que ter bastante cuidado antes de sair incorporando ao nosso vocabulário, especialmente o acadêmico, algumas expressões sem ter contra elas toda a pesquisa e o entendimento necessário. Então, a ideia iluminista seria a de trazer razão aos estudos científicos, o que, claro, partia do princípio que tudo aquilo que é ensinado nas Sagradas Escrituras é fruto de apenas mito, folclore, e não é de fato a realidade. É uma palavrinha que bastante usada hoje, inclusive por professores de teologia, professores de ciências da religião, dizendo a narrativa, a Bíblia tem narrativas, a Bíblia tem narrativas. É claro que do ponto de vista literário você pode mesmo chamar de narrativa, mas a palavra narrativa hoje está eivada de um ranço ideológico, de modo que dizer a narrativa bíblica significa dizer que aquilo que a Bíblia alega, mas que não é verdade. Então a palavra narrativa tem a ver com aquela ideia do hipertexto, da hermenêutica de hipertexto, em que o que é contado para fazer prevalecer uma visão
das coisas e não tem relação direta ou não tem relação que se possa pressupor de imediato com a realidade dos fatos. Então, cuidado quando você também disser narrativa bíblica. Mas o que a Bíblia conta, de acordo com o iluminismo, é apenas uma narrativa. Isto é um argumento, é uma composição, faz parte de uma visão de mundo, não corresponde à verdade. Então, seguem os pesquisadores a abandonar as Escrituras, os preceitos bíblicos e a buscar fazer as suas próprias considerações a respeito da origem do mundo, da origem da vida, a origem de tudo. Mas antes de falarmos a respeito do que é contado pelo iluminismo e pelas várias teorias sobre a origem e o aparecimento do mundo, do homem, dos animais, da vida, vamos entender o que a palavra de Deus nos está dizendo. A palavra de Deus nos conta e fala que tudo no mundo veio a existir a partir e através da criação, do ato criativo que o Senhor Deus fez acontecer pelo poder único e simplesmente de sua palavra. Deus falou e tudo veio a acontecer. É o que a Bíblia ensina, não é uma narrativa. Não é o conjunto das tradições judaico-cristãs, é a expressão da verdade. É o que a Bíblia diz e é o que aconteceu. A Bíblia nos fala que o mundo veio a existir pela ação da palavra de Deus. Quando nós somos lembrados, no princípio criou Deus os céus e a terra, este momento, esta pequena frase, já nos transporta para os tempos históricos imemoriais, anteriores à própria fundação do mundo, quando o Senhor Deus, no palco cósmico celestial, fez crescer, fez nascer, fez surgir, a palavra correta é surgir, fez criar os anjos, os seres celestiais. E aquilo que nós conhecemos à luz das Escrituras sobre o aparecimento dos anjos, a criação dos anjos, a sua rebelião, a precipitação de Satanás do céu, o seu banimento da presença de Deus e a rebelião que ele provocou, arrastando consigo uma terça parte dos exércitos celestiais, tudo isso está no período histórico da frase bíblica, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas aquilo que a Bíblia diz continua a ser contado, a ser narrado. A terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou do abismo, como algumas traduções dizem. A nossa mente sofre um pouquinho para entender como pode ser que, havendo nada, houvessem águas. Mas não podemos nos esquecer que o primeiro movimento de criação está um pouquinho para trás. No princípio criou Deus os céus e a terra, essa terra era sem forma e vazia. A partir dali começa a formação do nosso planeta, do nosso sistema solar, do Sol, das estrelas, dos astros, dos cometas, das galáxias. Mas antes disso, já houve um momento anterior ao haja luz, em que se houve a criação dos anjos. Antes do haja luz, houve o haja anjos. Haja seres celestiais. E esta criação, estes seres celestiais, estes anjos, já haviam sido experimentados em sua vontade livre de querer servir a Deus ou não. Uma terça parte deles decidiu não crer, decidiu não aceitar. A partir daí, o texto do livro do Gênesis caminha para a criação e a formação do mundo, que é o contexto imediato daquilo que é contado no livro do Gênesis. Haja luz, houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E foi tarde e manhã e o dia primeiro. Tudo o que acontece como criação, como origem, quer dos anjos, quer dos homens, dos animais, dos vegetais, do reino mineral, do mundo, do cosmos, da terra, do universo, tudo é a partir da palavra de Deus. Deus fez todas as coisas a partir de sua palavra. Claro que aí entram vários outros debates. Como pode ser que isso seja correto? Alguém vai perguntar.
Se os cálculos genealógicos bíblicos dão conta de que a história do mundo tenha talvez 6.200 anos aproximadamente, mas a ciência aponte vários outros milhões de anos, fósseis de milhões de anos, animais fossilizados de milhões de anos. Bom, nós vamos responder isso quando chegarmos à próxima lição, a de número 8, ao falarmos sobre os modelos de criação. Nesta lição, nós estamos falando sobre o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que o mundo foi criado pela força, pela autoridade da palavra de Deus. Deus disse. Com simplicidade impressionante, a iniciativa divina da criação é revelada. Esta iniciativa divina de ordem, que traz todas as coisas à existência, foi tudo pela palavra de Deus. Deus disse haja, quer dizer, Deus verbalizou a sua vontade. E houve, isto é, a vontade de Deus se confirmou, se materializou. Chamou Deus a sua criação pelos nomes que Ele deu. Então isso nos fala sobre o propósito de Deus para as coisas que Ele criou. Deus formou o dia, um período de 24 horas, que é iniciado pela menção da manhã e pela tarde. Então tudo isso é a indicação bíblica da atividade de Deus. Deus criou. E ao entendermos mais que isso, ao compreendermos, ao acolhermos que Deus é o Criador do mundo, nós devemos observar que as coisas que nós pensamos a respeito da natureza também devem ser revistas. Havia lá no primeiro e no segundo século da era cristã uma heresia muito comum dentro da igreja cristã, que era o gnosticismo. O gnosticismo, já falei para os irmãos em outra aula, era um conjunto de tantas ideias, de tantas doutrinas, de tanta mentira, de tanta coisa, que fica até difícil de definir o que de fato o gnosticismo é. Mas, em linhas gerais, o gnosticismo, quanto à criação, crê no seguinte: a criação é caótica, a criação é irracional e a criação é inerentemente má. Mas, à luz da Bíblia, nós aprendemos que a criação foi feita por Deus. Como pode ser que Deus houvesse criado algo caótico e irracional? Não há em nosso Deus nada que seja bagunçado, nada que não faça sentido. Ainda que, claro, a pregação do Evangelho seja uma loucura para os homens, não quer dizer que Deus seja louco ou que as coisas que Deus faz sejam irracionais. Quando a palavra de Deus nos diz que o Evangelho é loucura para os homens, isso quer dizer que há um problema não no Evangelho, mas nos homens. Então a criação é perfeita, meus irmãos. Ou nós cremos no livro do Gênesis como sendo o relato verdadeiro e, atenção, literal, tem que ser literal, da origem de tudo, ou todas as outras doutrinas das Sagradas Escrituras já não fazem sentido. Existem algumas escolas interpretativas que falam que o capítulo 1 até o capítulo 11 do livro do Gênesis é uma narração, aí sim você pode usar a palavrinha, né? É uma narrativa ideológica, religiosa e figurada. Mas eu não creio assim. Eu acredito na literalidade do livro do Gênesis. Aliás, eu acredito na literalidade de toda a Escritura. Do primeiro capítulo do livro do Gênesis ao capítulo último do livro do Apocalipse, eu creio literalmente nas Escrituras. Se a Bíblia está dizendo que o mundo foi criado em 6 dias, ao 7º Deus descansou. Se a palavra de Deus nos está dizendo que o mundo foi criado e esses 6 dias de criação foram períodos de 24 horas, é nisso que eu creio. Eu preciso aceitar as Escrituras como manifestação da verdade e como manifestação literal da verdade. Existem, como veremos na próxima aula, alguns modelos de criação que querem buscar juntar, jungir, misturar o que a Bíblia conta e aquilo que os cientistas acham. Mas não é assim. Por mais que o que seja contado nas Escrituras tenha um aspecto mítico e místico, vamos entender que, primeiro, sim, é místico,
porque é espiritual. O nosso Deus é espírito. E a dimensão espiritual contém a dimensão física. Logo, todas as vezes que as atividades, a vontade de Deus toca o nosso mundo, isso é, aos nossos olhos físicos, algo místico, porque vem e emana de Deus que é Espírito, do Pai das luzes. Então, quando dizemos que o livro do Gênesis apresenta a origem de tudo, e essa origem é mística, é lógico que ela é mística, mas ela é mística neste sentido, nesta acepção. Ela não é mística como sinônimo de superstição, que é o que os acadêmicos querem fazer crer, que é o que querem fazer crer os cientistas de religião. Outra afirmação sobre os primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis é que estes capítulos são míticos, isto é, eles fazem parte de um mito. Mas afirmar que esses primeiros 11 capítulos são míticos, como sinônimo de folclore, também está errado. Eu posso concordar com a afirmação de que a narração da criação é mítica, se eu entender a palavra mito como aquilo que está no princípio de todas as coisas, gera todas as coisas, e embora seja verdade, a sua explicação não é tão simples conforme nós gostaríamos que fosse. Nesse sentido, eu posso conviver bem com a afirmação de que a Bíblia conta de forma mítica a criação do mundo. Mas, se eu entender que essa expressão mítico tem a ver com o sinônimo de folclore, aí não, senhores. Não, senhores. É mítico, uma vez que é a explicação primeira das primeiras coisas. É mítico porque traz os elementos sobrenaturais, miraculosos e maravilhosos e incompreensíveis ao homem, da origem da vida, da origem da terra, da origem de tudo. Aí sim. Mas mítico como folclore, mítico como historinha, mítico como coisa que é contada e que não tem qualquer respaldo na realidade, não. Aí não. Eu creio, repito, na literalidade da palavra de Deus. Para mim, o mundo foi criado mesmo em 6 dias de 24 horas e pelo poder da palavra de Deus. É como temos que entender. Logo, esta criação não pode ser irracional, como o gnosticismo diz. Não pode ser caótica e ela não é inerentemente má. Uma coisa é eu saber e entender que o pecado entrou no mundo e por causa do pecado as relações, por exemplo, entre o ser humano e a natureza se tornaram conturbadas. No Éden, o homem tinha o domínio espiritual e a autoridade natural sobre as coisas, sobre os animais, sobre o reino animal e o reino vegetal. Mas quando o pecado entrou no mundo, essa relação tornou-se abalada. No suor do teu rosto comerás. Há uma inimizade, uma suspeita, um relacionamento amedrontado entre o ser humano e os animais. Quando vier o milênio e estivermos sob o reinado perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo, acontecerá que um menino conduzirá um leão e um lobo pela mão. Que o leão vai pastar com a ovelha. É a restauração dos ares edênicos, lá do Éden. Até lá, meus irmãos, nós vamos viver uma relação de desgaste com a natureza. Os animais nos temerão e nós a eles. Hoje mesmo, aqui no finalzinho da madrugada, aqui na sede da ETAD, o vigia, ao fazer a sua ronda, encontrou uma cobra cascavel. Se você não conhece a sede da ETAD, não sabe onde fica, nós estamos na cidade de Campinas, em uma área ainda bastante rural. E ao nosso redor aqui tem uma reserva de mata e muitos bichinhos vêm de lá e aproveitam a tranquilidade da nossa sede, que é um lugar grande, bonito, 52 mil metros quadrados, e vêm aqui para passear. Talvez eles queiram estudar também, né? Então eles vêm aqui passear, muitos tucanos, muitas araras,
um monte de capivaras, e a capivara é um animal tão simpatiquinho, né? Tão bonzinho, mas de vez em quando vem um lobinho-guará, vem uma oncinha para dar a sua volta aqui, beber água. Já ouviram falar da hora da onça beber água? Ontem apareceu uma cascavel também. Na hora que esses animais aparecem, irmão, por mais que eles sejam magníficos, sejam bonitos, a gente se esconde, a gente sai de perto. Ninguém quer bater papo com uma cobra, porque cobra não gosta muito de conversar, e quando ela conversa, dá o que deu lá no Jardim do Éden. Então, há uma relação de amedrontamento entre o ser humano e a natureza, fruto do pecado. Mas isso não nos permite afirmar que a natureza é inerentemente má. A natureza é inerentemente boa. Ela foi criada por Deus. E outra, ela é perfeita. Não há caos na natureza. Tudo no mundo funciona perfeitamente. Eu tenho em meu celular, e eu gosto bastante desse aplicativo, um app que me permite apontar a câmera para o céu, e aí na tela esse aplicativo mostra onde estão os astros, os nomes das estrelas, alguns planetas. E durante o primeiro período do ano, finalzinho do ano e o começo do novo ano, é possível ver durante muitos meses Marte flutuando sobre as nossas cabeças, e depois, por causa do movimento de translação do planeta Marte e também da Terra, aí ele se desalinha e você já não pode vê-los no espaço. Mas todo ano, por algum momento, é possível ver perfeição. Isso se repete indefinidamente, será assim até a consumação dos tempos. Tudo perfeito, o sistema solar não entra em colapso. Os irmãos sabem disso, já estão cansados de ouvir. O planeta Terra está a uma distância perfeita do Sol. E os planetas que estão antes do Sol, antes da Terra em relação ao Sol, ajudam a preservar a vida no nosso planeta. A gravidade que eles exercem ajuda a desviar os raios solares, as tempestades solares. A maneira como o nosso planeta está constituída é perfeita. A vida é possível aqui, só e somente aqui. Então aqui nós temos um exemplo da perfeição de Deus. A proximidade da nossa galáxia com as outras, é claro que aqui estamos falando proximidade em termos de distâncias cósmicas, né? Que é algo medido na velocidade da luz, em anos-luz. Mas a distância que nós estamos de outras galáxias afeta diretamente a vida na Terra. Antes de ontem eu estava andando à noite aqui e eu vi como a lua estava bonita no céu, tão cheia, tão clara, tão linda. E a lua tem influência sobre as marés por causa da força gravitacional, e isso altera os ciclos das plantações, das chuvas em nosso planeta, e tudo funciona perfeitamente. Como nós vamos acusar a criação de ser uma manifestação de irracionalidade, uma manifestação de caos? Não, não é. Nós não conhecemos, por exemplo, 90% da vida marinha. Os irmãos sabiam disso? 90% da vida marinha nós não conhecemos. É um mundo para nós novo, inexplorado, desconhecido. E mesmo assim o homem se arvora na condição de dizer-se conhecedor de tudo no universo e de acusar a natureza de ser desordenada, irracional. Veja a perfeição com que os corpos dos homens, dos seres humanos, são formados. Tudo em nosso corpo se encaixa. Quando chegarmos à próxima lição, nós vamos ver a loucura, a aberração dos modelos evolucionistas que chegam a fazer rir nas suas argumentações sobre a origem da vida, a origem das espécies. A perfeição que há no mundo não é uma perfeição casual, casuística, não foi sem querer, não foi por acaso, é tudo resultado da ação divina sobre o mundo. Deus criou. Então essa natureza não é má, não é caótica, essa natureza é perfeita. Nós concluímos do nosso estudo de Deus como Criador,
que essa criação tem dimensão cristológica. Os irmãos se lembram do livro do Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo é Cristo. A palavra que cria, que faz, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a perfeição divina e cristológica no mundo. Essa é a visão que nós temos do mundo. O homem foi criado pelo Senhor à sua imagem e à sua semelhança. Quer dizer que nós refletimos, reproduzimos e representamos a imagem de Deus sobre a terra. Nós somos símbolo da autoridade de Deus sobre o mundo. Isso é a nossa visão de mundo e da criação. Isso à luz das Sagradas Escrituras e do nosso relacionamento com Deus. E isto nós cremos como sendo a expressão da verdade. Não é uma narrativa, não é um conto ideológico, não é uma falácia religiosa, é a verdade. Esta verdade faz todo o sentido. E na próxima aula, quando contrastarmos a verdade contada nas Escrituras com as pretensas verdades montadas pelos homens, nós vamos ver como as verdades humanas são falhas e como a palavra de Deus é totalmente resistente a qualquer tipo de confrontação lógica. Para isso eu convido você a que estudemos juntos a próxima aula, lição de número 8, que falará a respeito dos modelos de criação. Não deixe de reler este capítulo, especialmente a parte do comentário exegético sobre o início da Bíblia, o capítulo 1 do livro do Gênesis, para que você possa reconfirmar, rever essas informações que eu apresentei em seus estudos e assim se preparar para a lição de número 8, Modelos da Criação. Eu encontro você lá, em nome de Jesus.